consagrados, tudo beleza? Olha aqui o cara mais empolgado de volta trazendo mais conteúdo pra vocês, mais um Lucas na área. E hoje a gente vai falar de animes e mangás, especificamente de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Primeiramente eu vou fazer uma sinopse do que é a história de Kimetsu no Yaiba e da sua criação. O Kimetsu no Yaiba é uma série escrita e ilustrada por Kohayaru Gotaji. O mangá teve sua produção iniciada em 15 de fevereiro de 2016. Já o anime conta até o momento com 37 episódios e um filme que é canônico com a história, produzido pela Ufotable. Demon Slayer conta a história do menino Tanjiro Kamado, um garoto que vive com a sua família em uma cidade rural ao pé de uma montanha. Ele mora mais no meio da montanha, ele precisa descer para poder ir negociando na cidade. O Tanjiro, ele é conhecido por sempre ser uma pessoa amável e gentil com todo mundo, mesmo que ele tenha levado um saco de carvão pesadíssimo para poder vender para geral. Porém, após ele voltar da cidade no dia seguinte, ele descobre que um filho da estiloso chamado Muzanki Butsushi, o primeiro Oni que gerou todos os outros Onis, assassinou sua família inteira, com exceção da sua irmã Nezuko. Na sequência, ele encontra Gyu Tomioka, que faz parte de uma espécie de instituição não governamental. Afinal, o governo se preocupando com o povo e um monte de demônios solto seria utópico demais, né? Que caça Onis. E ele aparece para dar fim à sua irmã. Só que, apesar de ela não ter morrido, como ela tomou alguns ferimentos do Muzan, ela acabou se tornando um Oni. E então, o velho Michael Jackson de olhos vermelhos acabou fazendo com que ela se transformasse em um Oni, e o Gyu foi enviado para poder acabar com ela. Só que tanto o Tanjiro quanto o Gyu, eles percebem que a Nezuko, na verdade, ela acaba que ainda tem a sua consciência humana dentro dela. Então ela acaba que é poupada pelo Gyu no final das contas, depois que o Tanjiro fala assim: você não vai bater com a minha irmã não, rapaz, tá tirando? A partir desse momento, o Tanjiro vai encontrar aliados e Onis pra cacete no meio do caminho. Ele vai passar por um monte de treinamentos, um mais árduo que o outro, pra vingar sua família e pra achar uma cura pra sua irmã voltar novamente a ser humana. Sempre sendo essa pessoa gentil e amável, obviamente, sem ser bobo. A história de Tanjiro está cercada por um tipo de criatura na obra. Vamos ver se a gente consegue adivinhar. Valendo! Acertou, miserável! Os gados! Brincadeiras à parte. Você sabe o que é um Oni dentro da mitologia japonesa? Os Onis, eles são retratados de várias maneiras dependendo da cultura e na região que se fala delas. Mas em termos gerais, os Onis são criaturas monstruosas e demoníacas que se assemelham muito com os ogros e trolls da cultura ocidental. Esses seres mitológicos são rotineiramente retratados na literatura, no teatro e na arte japonesa em geral. No teatro, é comum a utilização de máscaras em suas apresentações. Um exemplo dessas máscaras é a própria máscara Oni, que também é utilizada no feriado japonês Setsuban, que eu irei falar mais pra frente. Dentro da história de Kimetsu no Yaiba, muitas dessas máscaras tradicionais são utilizadas. O seu treinador Orokodaki, por exemplo, ele utiliza uma máscara Tengu. Os Tengus, eles são criaturas do folclore japonês que se assemelham a goblins e suas lendas possuem traços do budismo e da crença Shinto. Eles são semideuses protetores das montanhas, lembrem-se de nossos queridos espadachim de cabelo vermelho Mora, e eles geralmente são representados com os rostos vermelhos, expressões com rostos assim de quem tá com 5 horas com vontade de cagar, ou seja, com uma raiva do cacete. A principal característica é o nariz comprido e vermelho, pois reza a lenda que o Pinóquio foi o primeiro Tengu, olha fake news. A lenda diz que os Tengus se assemelhavam a pássaros, porém quando eles se transformavam em humanos, a característica do nariz, ou do bico na verdade, ele permanecia em forma desse longo nariz. Ele é bastante utilizado em decoração, pois acredita que os Tengus afastam os maus espíritos, como por exemplo aquele que te instiga a colocar sal líquido na Pepsi do seu irmão, e trazem também boa sorte, igual vocês seus lindos aqui pro canal. Outra máscara que aparece bastante é a do jovem sábio. O sábio, ele utiliza uma máscara Kitsune, a máscara da raposa. Existem diversas lendas sobre as raposas no folclore japonês. Eu nunca vi nenhum anime com uma raposa de 9 caudas, não. Porra, irmão, de novo falando da Kitsune, cara. Porra, não tem um conteúdo diferente não pra trazer, velho? Porra. Tá bom, cara. Esse arrombado não deixa nem eu fazer minhas piadinhas com a Ari. Enfim, as raposas eram vistas como mensageiros do deus Inari, deus do comércio, prosperidade e daquele arrozinho. Mas, de acordo com as lendas, como que surge um Oni? De acordo com o folclore, os Onis podem surgir de duas maneiras. A primeira delas é como ser uma pessoa extremamente maldosa e desprezível em vida e o seu coração teria sido completamente tomado pelo mal. E quando você morre, você se torna um Oni e viraria um próprio servo do Ema Daioh, ou o próprio Janyo. Se você não sabe o que é Janyo, veja o vídeo sobre a Ono no Exorcist. E você ficaria basicamente no inferno, torturando geral que só foi cuzão pra caramba.
mas não foi mal o suficiente para virar um Oni. A segunda teoria é muito parecida, a diferença é que as pessoas se transformariam em Oni ainda em vida e começariam a perseguir e comer humanos, fazendo um away por onde passar. Os Onis dessa segunda teoria, eles são mais presentes nas lendas e em tese seriam os mais perigosos pelo contato direto conosco. Dentro da obra de Demon Slayer, em geral, os humanos se transformam em Onis quando um sangue se mistura com o sangue de um Oni, seja por um ataque não mortal, como foi o caso da Nezuko, ou por voluntariado mesmo. Ah, eu quero virar um Oni, dá uma mordidinha aí, parça, tamo junto. O ponto principal é a inclusão de sangue de Oni. Logo dentro da obra, com exceção de Muzan, ou não, vai que tem algum plot twist perdido por aí, todos os Onis foram humanos anteriormente. Geralmente, os Onis são retratados com uma pele avermelhada ou azulada, e geralmente são muito grandes. Em alguns casos eles são pequenos, tipo aquela pedra de legging que você pisa, igualmente perigosos, e chegam a medir mais de 2 metros, como podemos ver em vários estátuas e representações por todo o Japão. Sempre com chifres, afinal eles são capetinhas, e com presas grandes e comedoras de churras humano, quase sempre usando um fundoshi, que é aquela tanga japonesa, e eles utilizam um kanabo. No anime e no mangá, os Onis possuem as mais diversas formas, desde as mais humanoides possíveis, como geralmente Muzan se apresenta ou a própria Nezuko, alguns com alguns braços a mais, e até os Onis que têm mãos pra cacete e uma aparência muito mais monstruosa. Mesmo em muitos dos casos dentro da obra, os Onis não necessariamente se assemelham à forma mais tradicional de ogro, né? Mas nas próprias lendas japonesas existem algumas que descrevem os Onis como formato de aranhas, por exemplo. Existem diversas lendas e aparições por todo o Japão. No Japão antigo, no Vale de Mino, em Oto, há a lenda de um Oni boito, um boi com gato, com uma cauda de 10 metros que poderia te fazer ficar doente ou até mesmo vir a morrer só de olhar para ele. Já em Izumi, na província de Wakayama, existe uma cachoeira que se liga ao oceano. Diz que se você chegar em um dia que a água esteja aparecendo na sua barriga após 7 hambúrgueres, a chance de você encontrar a besta é bem alta. A lenda fala que é possível ouvi-la à noite, todo dia 23. Em outra cachoeira, em Suzami, a lenda fala que o que lá habita devora sombras. Porém, se você der um goró, o sake ou um pagu ardente principalmente, em homenagem à besta, você protege a sombra de alguém. Eu sei qual besta habita lá, Moria maldito. Pode ser que também lá habite um daqueles Onis comedores de churras humanos. Na província de Ehime, famosa pelo desfile de carros alegóricos, existe uma lenda que eles veneram um ser morto por um arqueiro da província de Ivo. Assim era Ehime antes. E outra lenda que foi inventada sobre Onis para assustar os Tigres do Sul durante a Guerra Ijimin. O que foi a Guerra Ijimin? Conta aí nos comentários pra gente, caso você saiba. Em Negoroji, há uma lenda de um Oni bípede com a cabeça de boi. Gado demais. Com dentes enormes e retorcidos para fora da boca. Eles têm membranas, tipo aqueles esquilos voadores. Diz a lenda que ele foi abatido por um arqueiro chamado Yamada Kurando Takakio há 400 anos. Pelo visto, para ser um matador de Onis, é bom você ser um arqueiro, né? Dizem que ele levou o chifre e uma imagem de monstro pintada por ele para o templo Negoroji. Esses objetos fazem parte dos tesouros do templo, podendo ser visitados até hoje. Existem lendas na cidade de Koza Nishimuro que contam sobre Onis se transformando na forma de mulheres. Um jovem caçador estava tocando uma flautinha de boas e atraiu um Oni na forma de uma bela jovem do Monte Kazani. Ao verdadeira forma do Oni no córrego, ele atirou nela. Gente, não é porque uma pessoa não lhe agrada a beleza aos olhos que você vai machucar ela, né? Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Com exceção das baratas, aí tudo bem. No dia que se seguiu, a maldição do Oni foi lançada e o caçador ficou maluco. Já na região costeira ao norte de Kyushu, nossa, que nome difícil pronunciar, Kyushu. Há a lenda que os Onis habitam aquele mar e que eles se transpassam de mulheres como uma criança. Então elas pedem comida e pedem para segurar a criança, que vai ficando cada vez mais pesada como seus amigos bronzes nos joguinhos da vida, para poder facilitar o Oni de atacar sua presa. Então, de um certo modo, se passar para a mulher sendo Oni tem uma representação dentro da obra de Kimetsu no Yaiba. Porém, para não avançar demais e acabar metendo um spoiler na fuça, eu vou deixar vocês assistirem o anime para perceber se e como isso ocorre. Seria uma exclusão instigando vocês ou seria uma exclusão contando direto um spoiler? Para fechar as lendas, em Miogawa, um jovem compartilhou seu almoço com uma jovem que existiu a partilha. Ela comeu, agradeceu e vazou. E um tempo depois, esse mesmo jovem estava sendo tragado por uma inundação e ela acaba mostrando sua verdadeira forma para salvar ele. Porém, ela se dissolveu em uma poça de sangue depois, dizendo para o jovem Matanosuke que ela não poderia mais viver por ajudar um humano em um ato de bondade. No caso dessa lenda, acaba abordando a capacidade da bondade dentro de um Oni. A própria Nezuko, dentro da construção da obra de Demon Slayer, ela traz isso consigo.
Mesmo ela sendo uma Oni, ela mantém uma certa capacidade de discernimento entre o que é bom e o que é errado e protege os humanos. Existe um feriado no Japão, um período que marca a passagem do inverno para a primavera, geralmente entre os dias 3 ou 4 de fevereiro, baseado no calendário lunar japonês, chamado Setsuban, cujo significado é o divisor de estação. Na noite de Setsuban, os japoneses mais tradicionais eles abrem as janelas e as portas de suas casas, espalham grãos de soja pela casa enquanto se diz Fukuaka ushi oni wa soto, que significa venha sorte maravilhosa, vaza demônio do cacete. A tradução certinha é sorte entre demônios saia, mas assim não tem tanta graça. Acredita-se que fazendo isso, expande-se a tristeza do inverno e os maus espíritos e brinda a chegada de uma nova e bem-vinda primavera. O Oni dito na cantiga é a representação desses espíritos maus. Como curiosidade, o termo Oni começou a ser utilizado no Japão em torno da era Heian, que foi de 784 a 1185. Agora entrando mais em Demon Slayer, o anime se passa no período Taisho, ou você achou que as fofocas Taisho era apenas um nome bonitinho, que se passa no Japão entre 1912 a 1926, na época do Imperador Taisho. Agora, antes de entrar na minha humilde opinião, eu quero colocar uma curiosidade sobre o título do anime. Iaiba em japonês significa lâmina. A partícula no indica a possessão de algo, ou domínio de algo, né? Então, no Yaiba significa lâmina do ou de alguma coisa. Já o nome Kimetsu é composto por dois kanjis. Um deles significa Oni e o outro kanji significa destruição. Portanto, Kimetsu no Yaiba significa lâmina de destruir demônios, ou lâmina destruidora de demônios. Em inglês, lida como Blade of Demon Destruction. Kimetsu no Yaiba, pra mim, ela é uma obra fantástica. A animação feita pela Ufotable é, cara, sem palavras. Cada respiração utilizada no anime pra realização das cenas de luta, ela traz uma beleza em relação às cores utilizadas, o movimento das cores, a água é fluida, e assim como deveria ser o foco e a respiração do Tanjiro para chegar no seu objetivo, a linha de corte do pescoço desse bando de Oni desgraçado. Além da excelente animação, ao meu ver, Demon Slayer traz uma história completa e com muitos significados, como lidar com certos tipos de demônios. Eu tendo a crer que existe uma semelhança muito grande entre os Onis e os nossos próprios demônios internos. A própria Nezuko é um grande exemplo disso. Por mais que ela seja um demônio, ela consegue se manter firme na sua racionalidade e proteger a raça humana. Em como lidar com as relações humanas também o anime traz, e traz muito sobre autoconhecimento, né, e conhecer os seus limites. E além de trazer muitas filosofias, ele tem um livro cômico muito bom, com o Zenitsu, com o Inosuke, por exemplo, e você consegue fluir pelas emoções do Tanjiro Kamado sem perder a essencialidade de que o anime precisa. Assistam e tirem as suas conclusões. A gente vai debater nos comentários, eu quero ver a opinião de vossas senhorias. Bom, meus consagrados, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado da história, que vocês tenham visto quão bom esse menino Tanjiro é. Então se inscreve no canal para ajudar a conteúdo chegar mais gente, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que a gente vai colocando. E lembrem-se, como eu sou um Oni bonzinho, é só seguir o que eu acabei de falar e vai ficar tudo tranquilinho. É isso, meus consagrados, até o próximo vídeo. Tchau!